paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Eu sou o presbítero José, o canal é Semeando a Boa Semente. Conto com a sua cooperação. Se inscreva, deixe o seu joia, seu like, seu comentário, a sua sugestão e opinião. Vamos dar as mãos. Estou aqui mais uma vez para fazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu convido você para pegar sua Bíblia, que seja ela impressa, que seja ela no seu aplicativo. Abra a palavra de Deus e vamos olhar para uma passagem muito relevante para a vida daquele que ama a Deus, que o chama de Pai e que no final de tudo quer ir morar com Ele. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 2, nós vamos ler 5 versos de uma importância, de um fundamento sólido e de grande instrução para nossas vidas. Hebreus, capítulo de número 2, do 1 ao 5, o verso 1 diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Irmão, que texto! Nós vamos olhar para esta palavra, tão grande salvação. Por que esta palavra ela tem um peso, ela tem uma importância para nós olhar para ela? Porque tão grande salvação. Por que ela é tão grande? Porque ela abrange todo o propósito de Deus para a humanidade. Ela abrange todo o plano salvífico de Deus para a minha e a sua vida. Ela se aplica direto na vinda de Jesus.
quero dizer, no seu nascimento, vida e morte e ressurreição. Essa tão grande salvação, ela está diretamente atrelada a Cristo, que é o Cristo do Senhor, que é o Messias, o enviado de Deus, e que é o Salvador de todo aquele que crê. Mas por que ela é a tão grande salvação? Porque ela não salva apenas sua alma. Ela salva você do abismo. Ela salva você da morte eterna. Ela salva você das garras de Satanás. Ela salva você das profundezas do abismo que a Bíblia define como inferno. Ela salva você dos seus maus desejos, do seu mau desempenho. Ela salva você da ira vindoura. Ela salva você de toda a malignidade projetada para esse mundo. Ela nos salva da destruição eterna. Querido, essa salvação, que é de suma importância ser observada, anunciada primeiro por Deus, o Criador. Em Gênesis capítulo de número 3, o verso 15. Depois anunciada, como lemos aqui, pelos anjos, depois pelos profetas, depois pelo Filho Jesus Cristo. Esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, no evangelho está revelado a justiça de Deus, o juízo de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça revelada em Cristo, que veio de Deus. Essa salvação, ela tem seus fundamentos, suas colunas, seus alicerces no Evangelho de Cristo. O Evangelho revela o caminho que nos leva a Deus. O Evangelho nos revela a vida que Deus nos oferece em Cristo Jesus. O Evangelho nos revela o quanto Deus nos ama. Por isso que o verso de número 1 começa dizendo: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviamos. Porque se a mensagem transmitida por anjo provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Então observe, o Evangelho, ele revela o amor de Deus? Sim. O Evangelho revela a graça de Deus? Sim.
O Evangelho revela a justiça de Deus, revela. O Evangelho revela a ira de Deus. Então, querido, essa mensagem não é uma mensagem que possa cair em descrédito. Essa mensagem é uma mensagem que tem que ser expandida, anunciada, proclamada para a humanidade. O Evangelho não é uma fonte de lucro. O Evangelho não é um negócio de enriquecimento. O Evangelho não é propostas humanas. O Evangelho é um propósito de Deus para a salvação do homem, da alma humana. O amor, a graça, a misericórdia de Deus alcança aos que se rendem a essa mensagem. O juízo, a ira vindoura se aplica aos rebeldes. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 1, o verso 6, 7, 8, 9 e 10. Leia essa referência com bastante atenção. Lá você vai encontrar esta expressão: aqueles que não quiseram conhecer a Deus e aqueles que desobedeceram o Evangelho de Cristo tem uma sentença terrível. Queridos, essa mensagem é uma mensagem que confronta o pecado. Essa mensagem do Evangelho, capítulo de Romanos, capítulo 1, o verso 16 e o 17, nos revela que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas também é a justiça revelada de Deus para os homens. É preciso que nós prestemos maior atenção. Você pode se questionar ou me questionar, irmão José, presbítero José, mas hoje está uma confusão terrível, tá? É verdade. Porque fizeram deste evangelho um negócio de enriquecimento. Fizeram desse evangelho uma mensagem de apoio aos seus interesses. Mas observe, o evangelho, além da mensagem, que é as boas novas de Deus para a sua vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Que Deus tem para mim e para você. Querido,
na mensagem do Evangelho de Cristo, o genuíno Evangelho, ele anuncia o fim dos tempos. Ele anuncia tragédias terríveis para a humanidade. O Evangelho, ele tem uma mensagem de juízo de Deus. O Evangelho, ele tem uma mensagem de um novo céu, de uma nova terra, aonde habita a justiça. A mensagem do Evangelho me revela e eu compartilho com você todo o sofrimento que há nessa terra, que lhe causa choro, que lhe causa dor, que esmaga nossa alma, amarga nossa vida, por causa de um mal chamado pecado, que causa em mim e em você repulsa, rebeldia contra Deus. Mas mesmo assim, Deus tem uma mensagem para a sua alma, para o seu coração. Ele enxugará do meu e dos seus olhos toda lágrima, porque Ele tem um novo dia para que nós celebremos a vida. Querido, não olhe para o homem, o que estão fazendo do Evangelho de Cristo. Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade. O propósito de Jesus ter passado por esta terra e morrido do jeito que morreu, trágico numa cruz, foi um propósito de Deus para resgatar você das garras do diabo que quer levar você para o inferno. Mas Jesus veio para salvar e não para condenar. João, capítulo de número 3, o verso 17 e o verso 18. O 17 revela o propósito. O 18 revela a sentença. Preste atenção nisso. A mensagem do Evangelho não é para fazer você ajuntar tesouros na terra. A mensagem do Evangelho não é para lhe dar estratégias para enriquecer, não. Isso é uma mensagem falsa. Isso é uma mensagem ilusória. Isso é uma mensagem de engano. Porque a mensagem genuína do Evangelho de Cristo é para resgatar a sua alma das garras da morte. Querido, acredite. Desperta a igreja do Senhor. Irmão, mas é pecado ser rico? Não, não é. Mas é necessário que nós prestemos atenção a esta mensagem. Porque Deus tem amor para revelar aos humildes, mas Ele tem juízo
sentença e ira para o rebelde. Eu quero deixar um verso para você muito forte. Provérbios, capítulo de número 8, o verso 35 e o verso 36. Confira na sua Bíblia. Hebreus, capítulo de número 12, o verso 28 e o 29. Querido, Mateus, capítulo de número 24 e o verso 21, o Evangelho nos revela que haverá uma grande tribulação. Um dia como nunca houve na humanidade e nem haverá. Eu quero que você pense rapidamente. Apenas num evento trágico da humanidade, o dilúvio. Se a profecia está nos revelando na mensagem do Evangelho que essa grande tribulação, esse grande sofrimento, nunca houve na história da humanidade, pare e pense um pouco. Deus, ele não quer que você passe por esse juízo. Deus não quer que você passe por esse sofrimento. Deus não quer que você enfrente a ira vindoura por causa do pecado, não. Ele quer arrancar você desse mundo de trevas e de maldade e de malignidade, de ação das trevas, antes que escureça o dia. É por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviamos. Porque se a mensagem transmitida por anjo provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. A Bíblia nos revela que Jesus vai voltar para buscar um povo que creu na sua promessa, que creu no cumprimento da sua vida ao ser enviado de Deus à humanidade. Mas a Bíblia nos revela, o Evangelho nos revela, em Apocalipse, capítulo 16, o verso 1, e capítulo 15, o verso 1, e o 16 e o verso 1. Leia. Lá tem 7 taças cheias da ira de Deus para ser derramada sobre a terra. Mas a Bíblia me mostra, na graça e no amor de Deus, na mensagem do Evangelho, que antes dessas taças ser derramada, a última trombeta zoará. E num abrir e fechar de olhos, Deus levará da terra a sua igreja. E a grande tribulação vai iniciar, irmão.
Meu amigo, você que passar por esse canal, corra para os pés de Jesus, porque Ele te ama e Ele tem coisa boa para você. Ele tem um lugar seguro para você. Ele tem um lugar de descanso para você. Eu quero orar pela sua vida. Você que vai ouvir essa mensagem, compartilhe com os seus. Faça com que essa mensagem alcance seus amigos, seus familiares, porque Jesus está voltando. Grandes eventos vai desencadear. Mas eu vou deixar um verso do amor de Deus para com a sua vida. E leia na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 3. E o verso de número 10. Leia. Eu quero orar por você, para que essa mensagem alcance a sua alma, alcance a sua família, alcance a sua parentela, que o Espírito Santo visite toda a sua família e principalmente a sua vida. Bendito e eterno Deus, Deus de misericórdia, Deus que transborda em graça, Deus do infinito amor. Senhor, em nome de Jesus, visita a família, visita a parentela desses que vão assistir esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, alcança essa alma. Espírito Santo, entra nesse coração e mostra a tua bondade, a tua grandeza, o quanto o Senhor nos ama. Se porventura tiver alguém que vai passar por esse canal, ouvir essa mensagem e está achando que a turbulência, que esses dias não vão ter fim sim, porque o Senhor tem uma promessa de nos buscar, de nos arrancar daqui, mas a mesma mensagem que nos traz uma promessa de esperança, traz uma mensagem de ira, de juízo, mas antes disso o Senhor quer nos tirar desse mundo tenebroso, desse mundo cheio do mal, porque o Éden nos espera, o teu plano, o teu propósito, é para nós. O Senhor não nos criou para perdição, o Senhor nos criou para a vida e para a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, quantas pessoas estão assustadas, com medo, indignado e perdendo a esperança, acha que o fim vai ser simplesmente trágico. Não, a tua palavra diz que há um novo dia para aquele que crê, para aquele que crê em Cristo Jesus.